Olá, boa noite, meu nome é Camila, sou do Ministério Esperança de Israel e hoje nós temos mais um vídeo aqui no YouTube, no Quinta com a Palavra, do livro, continuando a nossa leitura e as nossas reflexões do livro de Provérbios. Hoje, continuamos no capítulo 30, mas faremos as leituras, as considerações dos versos 6 a 10. E o nome do título desse vídeo é O Pão Nosso de Cada Dia. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia, acompanhar conosco as reflexões e de uma forma ainda que repetitiva, mas extremamente verdadeira, a Bíblia explica a si mesma. Então acompanhe com a sua Bíblia que tudo aquilo que a Bíblia vai nos ensinar e nos dar referência para entendimento. Então, sem demora, livro de Provérbios, capítulo 30, versos 6 a 10. E o verso 6, ele diz assim: nada acrescentes às suas palavras para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Como referência paralela da própria Bíblia, o livro de Deuteronômio, capítulo 4, verso 2, fala: nada acrescentareis, não acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Ainda no livro de Deuteronômio, mas já no seu capítulo 12, verso 32, fala: tudo que eu te ordeno observarás para fazer, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Apocalipse, em capítulo 22, versos 18 e 19, fala: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém acrescentar a estas coisas, Deus fará vir sobre eles as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 6, fala ainda: e eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança, a mim e a Apolo por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Justamente para a gente refletir que nenhuma mistura de ideias ou de especulações ou de correntes de pensamento tem que ser acrescentada, ou pode, ou deve ser acrescentada à palavra de Deus. E de nenhuma forma, tais como filosofia, ou ainda psicologia, ou ainda, como diz as escrituras, avisando, a feitiçaria ou o espiritismo. A verdade revelada por Deus, ela é plena e ela é suficiente para satisfazer todas as necessidades espirituais da humanidade. Aqueles que afirmam que é preciso complementar algo à verdade bíblica, para complementar assim a nossa vida em Cristo, eles são simplesmente mentirosos. Essa é a reflexão do verso 6. O verso 6 ainda posso terminar com a seguinte referência à palavra do Senhor que está lá em Isaías capítulo 8, verso 20. A lei é o testemunho. Se eles não falarem segundo a palavra, esta palavra, é porque não há luz neles. O verso 7, ele é um verso casadinho, verso 7 e verso 8. E o verso 7 ele diz assim: duas coisas te pedi, não nas negues antes que morram. O verso 8 já complementa: afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada. E como referência paralela está lá no livro de Mateus, capítulo 6, verso 11, que tem um trecho da oração do Pai Nosso, que é o título desse vídeo, O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Porque vaidade, conforme a reflexão que a palavra do Senhor traz pra gente, não é apenas essa coisa da autoestima, ou de se sentir, ou crescer em si mesmo, Mas vaidade é tudo aquilo que não é o que parece, É aquela vã demonstração, ganho, prazer, ídolo, as heresias no geral deste mundo, Então, esse verso é para justamente fazer a gente refletir que a gente pede ao Senhor que nos afaste de tudo aquilo que parece, mas não é, e que ao mesmo tempo também a gente tenha, nem só uma coisa ou outra coisa, nem só a riqueza ou a pobreza, mas que a gente tenha a provisão daquilo que é suficiente, do pão de cada dia no Senhor. Então, todos os dias a nossa confiança de certeza e de provisão estejam nas mãos do Senhor, e não é uma confiança vazia, porque é uma verdade. Ele todo dia provê para aquele que nele confia, nele busca e nele espera. E o verso 9 ele fala ainda: para que porventura de farto
te não negue e diga quem é o Senhor, ou que empobrecendo venha a furtar e lance mão do nome de Deus. O livro de Deuteronômio ele vai enriquecer muito mais com algumas referências nesse verso. O capítulo 8, verso 12 diz: para não suceder que, havendo tu comido e fores farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, no verso 14 continua: se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. E o verso 17 diz ainda: e digas no teu coração: a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. Deuteronômio capítulo 31, verso 20 fala ainda: porque introduzirei o meu povo na terra que jurei aos seus pais, que mana leite e mel, e comerá e se fartará e se engordará, e então se tornará a outros deuses, e os servirá, e me irritarão, e anularão a minha aliança. E Deuteronômio, capítulo 32, verso 15, fala ainda: e engordando-se Jesurum deu coices, engordaste, engrossaste-te, e de gordura te cobriste, e deixou a Deus, que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação. E Oséias, em seu capítulo 13, verso 6, depois eles se fartaram em proporção do seu pasto, e estando fartos, ensoberbeceu-se o seu coração. Por isso se esqueceram de mim. E veja, em duas partes da reflexão desse verso. Primeira, para que a gente não se questione: que necessidade tenho eu de orar? Já não me falta nada, eu tenho tudo o que preciso, eu tenho tudo aquilo que eu tenho necessidade já foi suprido pela minha riqueza. Então, por que preciso eu orar? O que tenho eu a dizer ao Senhor? É essa a posição dessa primeira parte de reflexão, porque quando a gente está cheio de bênçãos e riquezas, né, a gente entra nesse lugar de propensão de ignorar aquele que galardoa, como diz as escrituras, né? Aquele que abençoa, aquele que proveu todas essas bênçãos e riquezas, né? A loucura dos homens é justamente isso, em perseguir tão intensamente aquilo que é perigoso para eles, e quanto mais preenchidos de coisas, mais eles se tornam, de certa forma, ingratos e aí sim em si mesmos suficientes, esquecendo da humildade em relação ao Senhor, de saber que tudo vem daquele que provê todas as coisas. Mas também, na segunda parte de reflexão desse verso, que é a contrapartida, para que nem também eu empobreça e venha a furtar e desonre o nome do meu Deus. Veja, nem o excesso, nem que peque pelo excesso, né? Não venha eu pecar pelo excesso de ter todas as coisas, julgar que não preciso de Deus porque já tenho todas as coisas, e também que tudo tanto me falta, né, que acaba se alimentando situações como perjúrio, ou ainda, né, que é o falso testemunho, que é a mentira, ou ainda falando irreverente, reclamando ao Senhor, se lamentando, né, ou ainda reclamando da providência do Senhor, da quantidade dela. A pobreza, a escassez pode levar à tentação de se buscar, por exemplo, meios ilegais de suprir aquilo que é necessário. Então, o roubo, por exemplo, ele é encoberto pelo perjúrio, ele é encoberto pelo falso testemunho, ele é encoberto pela mentira, porque e por que a gente fala disso? Porque naquele contexto das Escrituras, não havia maior tentação para os judeus do que o roubo e o perjúrio, né? Porque o ladrão, por exemplo, ele era colocado sob juramento, né? E ali você já verificava e já testemunhava e já aferia se ele era culpado ou não. Consequentemente, o roubo e a mentira, eles são frequentemente associados, né? E os respeitos, e o que a gente precisa ter de reflexão nessa noite, que o respeito aos nossos interesses espirituais e eternos devem ser o regulador dos nossos desejos quanto às coisas da que nós vemos e desejamos e aspiramos aqui neste mundo em que nós estamos, né? Aquele trecho da oração do Pai Nosso, não nos deixes cair em tentação, não ensina só pra gente a evitar os pecados, né? Mas também nos ensina a evitar os incentivos para pecar. E o verso 10, que é o último verso nessa noite, diz: não calunies o servo diante do seu Senhor, para que não te amaldiçoe e fique culpado. Veja, não calunies o servo diante de seu Senhor, para que te não amaldiçoe e fiques culpado. Justamente, e é um conselho prático, mas com uma seguinte reflexão: que a gente não apresente secretamente uma acusação contra alguém,
né, contra um servo de alguém. E aí, assim, dessa forma, a gente acaba fazendo com que o mestre crie uma desconfiança que antes não existia, né? E aí, para que a gente tenha, na contrapartida, um sentimento bom para aqueles que estão nas situações, nas condições inferiores, e não torne aqueles que estão numa condição inferior à nossa naquele momento, não torne a sorte deles muito mais insuportável, insinuando coisas sobre suas atitudes e sobre seus comportamentos, principalmente se forem acusações falsas, né? Aquele que recebe essa calúnia, aquele que foi caluniado, ele deseja a vingança e ele lança, muitas vezes ele deseja, ele amaldiçoa aquele que caluniou contra ele. E como este último acaba incorrendo em vingança pela palavra, pela ação, essa maldição ela não cai inofensiva. O que eu quero dizer? Livro de Provérbios ainda, capítulo 26, verso 2 fala: como ao pássaro, de uma forma metafórica, como ao pássaro ao vaguear, como a andorinha ao voar, assim a maldição sem causa não virá. A justa retribuição do Senhor alcançará aquele que foi caluniador, né? Não pelo peso da maldição daquele que foi caluniado, mas pela justa balança do Senhor, de que não deixa nenhum ato impune, não deixa nenhuma injustiça sem a devida paga, sem a devida reparação. A balança do Senhor ela é justa e perfeita, não há impunidade na justiça dos céus, não há impunidade dentro dos atributos do Senhor. Ele é justo, perfeito e santo. Então, por isso, a justa retribuição do Senhor alcançará aquele que foi caluniador e, inevitavelmente, ele sofrerá as consequências do seu mau ato. Essas são as reflexões que eu trouxe nessa noite. Eu agradeço muito a tua companhia até aqui e, se o Senhor assim permitir, retornamos na próxima quinta-feira com mais um pouquinho de leituras e reflexões do livro de Provérbios. Muito obrigada pela tua companhia e que Deus te abençoe.